Oi, hoje é sexta-feira, feriadão, hein? 15 de novembro, muito bom dia pra você aí do outro lado. Estamos aqui ao vivo, não tem nenhuma imagem de praia, não tem nenhuma imagem de churrascão, mas tem muita informação e muito entretenimento pra você aí de casa. Feriadão, hein? 15 de novembro, proclamação da República, né? Um capítulo tão importante para a história do nosso país, né? Começou lá desde o nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Então aí, graças a Deus, temos esse feriado. E esse ano, olha, numa sexta-feira a gente não quer mais nada, né? A gente só quer aproveitar e se divertir muito. Hoje o nosso programa tá lotado de coisa boa. Vamos conversar com um especialista e buscar entender os sonhos que há por trás de toda aquela fantasia que acontece enquanto estamos dormindo. Na área externa vamos receber verdadeiras máquinas, isso mesmo, automóveis personalizados e cheios de estilo. Direto de Imperatriz vamos aprender a fazer um delicioso panetone trufado. E tem muita música, claro que tem muita música, tem que ter muita música, afinal de contas é feriado, feriado combina com música, né? O som fica por conta da cantora Yara Costa. Bom dia, Jéssica Lima! Oi, bom dia! Aqui também, aqui desse lado, o clima do feriado já chegou, inclusive eu já estou na clima daquele churrasco. Vamos mudar de assunto, gente. Muito além de técnicas místicas e esotéricas, é possível interpretar os sonhos psicologicamente para obter respostas para a nossa vida prática. Veremos que há sonhos comuns, como a sensação de estar caindo, cair o dente, que todos sonham, não é mesmo? Como aparentam ter algum sentido, mas que podem revelar muito sobre nós. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o significado dos sonhos com a presença ilustre do psicanalista clínico, Dr. Ernesto Mandelli, que está aqui, aproveitou para passar o feriadão com a gente. Não é mesmo? Bom dia. Bom Seja dia. Bem-vindo, Ernesto. Obrigado, Iago, pelo convite. Jéssica, muito obrigado. E olha, para falar num feriadão que, por exemplo, eu estava sonhando em acordar tarde hoje, né? Mas a gente tem esse compromisso aqui, então, né, a gente faz ao vivo. Agora me diz uma coisa, os sonhos, desde a gente traz com a gente, aprende com a avó, aprende com a mãe, que os sonhos, eles significam muito pra gente, eles podem interferir no seu dia, ou até eles podem antecipar alguma coisa, como se fosse uma premonição de alguma coisa que vai acontecer. Por que a gente tem essa sensação, ou fica até com medo quando sonha com alguma coisa ruim, ou fica na expectativa quando a gente sonha com uma coisa muito boa? Bom, na realidade, a psicanálise começou com a publicação do livro do Freud sobre interpretação de sonhos. E os sonhos são, vamos dizer assim, o que ele dizia, é a via régia para o nosso inconsciente. Sim. Então, tudo aquilo que nós recalcamos, os nossos desejos, as nossas vontades, eles ficam lá no nosso inconsciente. E o sonho é uma forma de você colocar para fora. Então, à noite, quando nós dormimos, a censura é menor e aí faz com que o sonho, aqueles nossos desejos que muitas vezes nós não queremos admitir, eles se manifestem, né? Então, mas como ainda a censura, mesmo diminuída, ela ainda existe, então o sonho é mascarado, né? Então nós condensamos detalhes num objeto, nós deslocamos, por exemplo, sensações de uma pessoa para outra. Então, a interpretação do sonho ela é muito individual. Aquela história de que existe um dicionário de sonho, cada um de nós tem um dicionário próprio. É verdade. Né? Até porque não existe limite para sonho, né? Isso. A gente fala de objetivos, de tudo. E acho que talvez, né, todo mundo sonha e começa a perceber o possível significado, porque geralmente a gente sonha com coisas do nosso cotidiano. Uma comida predileta, uma viagem, com um parente distante, com um cachorro que já faleceu. Então esses recortes da nossa memória sempre estão lá entrelaçados nesse nosso subconsciente, aí eles se encaixam, né? É como se fosse um desejo que eu não desejo. Na realidade, todo não sei se deu para entender. Tranquilamente. Um desejo que eu não desejo. Exatamente, porque uma das funções do psicanalista clínico é ajudar o paciente a interpretar os seus próprios sonhos. Então, todo sonho
mesmo os pesadelos, que são chamados na psicanálise de sonhos de angústia, eles são a realização de um desejo inconsciente, né? Então, hoje, uma coisa que Freud dizia, que a neurociência afirma também, que nós dormimos para sonhar, porque assim como uma parte do nosso sono é responsável pela recuperação do desgaste físico, o nosso sonho, eles recuperam o nosso desgaste emocional do dia a dia. Então, todo sonho é a manifestação de um desejo. Por exemplo, mas que desejo eu tenho, por exemplo, num pesadelo? Desejo de punição. Sério? Sim, eu sofro, né? Então, analisando o sonho, é que a gente vai entender o que eu estou me sentindo culpado e que eu preciso me punir por aquela culpa. Mas, gente, olha, eu acho que até as mães que devem estar assistindo a gente já devem ter tido esse sonho de, por exemplo, ver o filhote morrendo, acontecendo alguma coisa ruim com o filho. Então, isso quer dizer que para essa mãe, você aconteceu alguma coisa que você não foi culpado, presente com o filho. Exatamente. Gente, A minha mãe, ela é muito, ela tem um significado próprio. Que Cada um tem a sua, exatamente. Para os sonhos, né, e para os pesadelos. Mas assim, eu já tive sonhos assim esquisitérrimos. Que eu tava com a minha banda favorita comendo jambo em São José de Ribamar. Então, assim, você de casa, se já teve um sonho tão esquisito quanto este meu, manda pro nosso WhatsApp que a gente quer entender esse seu sonho, né? 991461852. Manda, Iago, Jéssica, sonhei que eu tava caindo de um prédio. Sonhei que eu tinha anjos, que eu tinha asas de anjos. Nesse lugar. Agora me diz uma coisa, aproveitando que a gente está com um especialista. Dentro de um consultório, como que vocês fazem essa interpretação de sonhos? Ou quando, por exemplo, eu posso dizer assim, não, eu preciso ir a um consultório porque isso está me angustiando, não está legal na minha vida. Quando é que dá esse start? Bom, quando a pessoa sofre e não consegue, vamos dizer assim, resolver aquele problema, solução. Hoje nós temos, por exemplo, um dificultador da pessoa aí, porque a medicação, ela é muitas vezes usada para anestesiar as nossas ansiedades, as nossas angústias. E aí o que acontece? A pessoa fica anestesiada, ela não procura ajuda. Só que a medicação, ela não cura o problema, ela anestesia o sintoma. Essa medicação, por exemplo, para você... um ansiolítico, dormir, exatamente. Tirar essa ansiedade. Exatamente, mas a ansiedade é anestesiada, mas a ansiedade, ela tem uma causa. E essa causa, muitas vezes, nós tiramos ela da consciência e jogamos no inconsciente. Por exemplo, no caso de sensação de culpa, esse exemplo da mãe. A mãe acha que falhou com a criança. À noite, para se punir, ela pode sonhar que perdeu a criança, que o filho morreu. Ou então, de repente, você briga com a sua mãe ou seu pai. Aí, de repente, de noite, você com culpa, porque brigou, aí você sonha que ele morreu, aí você vai para o enterro, chora, sofre, né? Então, cada pessoa tem o seu dicionário próprio. E no consultório, o que a gente faz é ajudar o paciente a achar o seu simbolismo. Nós não sabemos qual é o simbolismo do paciente. Doutor, tem alguns, eu não sei se seria um sonho, um pré-sonho, ou um teaser do sonho, ou uma amostra grátis do sonho, mas a gente tem alguns lápis. Por exemplo, sabe aquela coisa assim que você tá caindo no sono, você já tá na segunda fase do sono e, meu Deus, eu vou cair da cama. Ou então, tipo, meu Deus, meu dente está caindo. São lá. O que é isso? Qual é essa sensação? Bom, eu já tive essa sensação de estar achando que está dormindo mesmo e cair da cama. Tô caindo da cama, preciso acordar. Na realidade, por exemplo, são dois sonhos de quedas diferentes, né? O primeiro, a gente explica do sentido seguinte: você está muito cansado e, de repente, o teu sistema nervoso, ele desliga muito rápido. Por quê? Porque o sono é uma diminuição da atividade de todo o nosso sistema nervoso. Né? Exatamente. A gente recarrega as baterias. Então, quando você
faz isso muito rápido, você tem a sensação de que caiu, né? Agora, sonhar, por exemplo, que o dente está caindo, aí vai ter outra significação, que aí sim não é nada fisiológico, é uma coisa que está lá recalcada. Falando em dente, era que eu ia puxar o assunto agora, né? É porque assim, não sei se isso acontece com o Iago, enfim, ou com você aí de casa, mas assim, tem umas coisas que a gente ouve a nossa avó, nossa mãe falar. Exemplo, sonhei perdendo uma sandália ou um sapato. Alguém vai morrer. Sonhei com cobra. Sonhei com cobra, é traição. Algum amigo, alguma amiga. Sonhei perdendo um dente, diz que é morte também. Alguém vai morrer. E já aconteceu isso até comigo. Não era pra ter ninguém mais do meu lado, porque toda vez eu já sonhei caindo do dente, é quase todo dia, meu Deus. Eu já sonhei, mas não sei porquê. E cai até na vida real. Eu já... Já aconteceu, por exemplo, de eu sonhar, né, assim, perdendo um dente e 3, 4, 5 dias depois eu perder um ente querido, então fica essa coisa associada, né? Por exemplo, sonhar muito com água. Eu tenho a sensação de que, não, eu acho que eu vou morrer afogada, porque eu sempre sonho com água, ou se a água tá suja ou onda, acaba trazendo para minha vida. Então, se eu sonho, por exemplo, com águas turbulentas, eu sei que eu vou ter algum problema com alguma pessoa, ou no casamento, ou um problema no serviço. Então, como que a gente traz isso para nossa vida, para dizer assim, não, isso é coisa da minha cabeça, ou isso não, realmente pode acontecer, essa premonição? Bom, Jéssica, acontece, eu tenho um exemplo na minha... O dente do Iago, por exemplo. Não, mas por exemplo, do dente, porque cada queda de dente significa uma coisa, né? Sim. Então, por exemplo, eu precisaria saber o que representa a dentadura para o Iago. O que representa? Né? Produção, tem recadinhos no WhatsApp? 991461852, de repente a gente pode ir lá ler alguns recadinhos. É porque eu acho que, por exemplo, tem gente... Eu tenho pavor de ficar sem dente. Pois é. Quer dizer, então, por exemplo, o que representa para o Iago? Vai ser diferente do que representa para ti. Cada caso, um caso isolado. Tá. Agora, essa questão, por exemplo, da premonição. Né? Sim, desse sentido. Na minha família, minha mãe, quando sonhava com sapato preto, ela chegava para a família toda e disse, olha, cuidado que eu sonhei com sapato preto. Isso, acontece até hoje, eu tenho certeza aqui dentro da sua casa também. Porque, e aí, normalmente acontecia uma coisa, porque ficava a família toda ligada. Apreensiva. E aí acabava inconscientemente provocando algo desse estilo. Às vezes, eu recebo até uma notícia que o tataravô de não sei quem, que era meu tataravô, tio fulano de 3º grau morreu, aí já associa, né? Exatamente. Aí depois... A gente nem sabia que aquela pessoa existia. Exatamente. Né? E aí você cria uma ligação e aí você passa a acreditar que todas as vezes que sonhar daquilo vai acontecer. E muitas vezes não acontece, mas fica todo mundo esperando. E aí qualquer sinalzinho, morreu o cachorro de não sei quem, ó, viu? Eu sonhei com sapato preto. Inclusive, a falta de limite para isso é tão grande que a gente tem até comprovações de algumas pessoas que registraram seus sonhos e de fato aconteceu. Não necessariamente parecido, mas semelhantes. Como, por exemplo, a tragédia nas Torres Gêmeas, alguns desastres. Algumas pessoas sonharam com isso antes, com coisas semelhantes, aviões batendo em prédios, terremotos, essas coisas. E em questão de dias ou no mesmo dia aconteceram. Isso se a gente abrir a internet, a gente vê vários casos. Então, o sonho dá medo. Né? O sonho assusta a gente, às vezes a gente traz o sonho com a gente para o dia e aquilo fica na nossa cabeça o dia todo. Uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que quando nós sonhamos, o nosso cérebro ele produz uma frequência cerebral chamada de frequência alfa. Né? Nós aqui, por exemplo, estamos produzindo frequências tipo beta. Então o sono nos leva para alfa, teta e delta, que é o nível de inconsciência. Nessa dimensão de alfa, né, das frequências alfa, é onde nós não estamos presos a tempo e a espaço. Então é aquilo que os gregos chamavam de kairos, que é o tempo sem tempo.
Então, o que significa o tempo sem tempo? Significa que não existe nem futuro, nem passado, mas tudo um presente dinâmico. E algumas vezes pode acontecer que alguém entra nessa frequência, entendeu? Que se entra durante o sono e perceba alguma coisa. Então, é possível disso acontecer, mas a gente nunca pode dizer que aquilo vai acontecer. De fato, né? Olha, Gente, depois eu conto, tem uma participação, né? E daqui a pouco eu conto uma história que é aproveitando, a gente já faz logo uma consultoria, né? Ai, meu, nossa senhora. É sobre doença, viu? Da bicicletinha, é sobre inclusive. Doença. Bom dia, Iago e Jéssica. Já sonhei que estava em um acidente de avião com personagens do meu filme favorito. Isso é do Cris. time de Iago. Gente, será se foi a Viúva Negra dos Vingadores? Eu acho que é Avengers, esse filme bem aí é Avengers. Olha aí, se A tiver... Cris que mandou. Se tiver mais um sonho assim, né, manda pra gente. Por exemplo, você falou de quando a gente entra nesse estágio, que a gente vai tentando identificar alguma coisa. Existem muitos casos, isso aconteceu na minha família, por exemplo, é um caso verídico que eu vi de perto, de uma tia minha que ela sonhou que ela tinha que fazer o autoexame. E aí ela acordou com aquela agonia e foi lá e identificou um carocinho e ela acabou sendo constatada que tinha câncer de mama. Então, assim, esse estágio que vai dando, o nosso organismo vai dando esse alerta de que pode ter alguma coisa errada com o seu organismo. Ele sempre dá um alerta. No sonho, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas no caso da tua tia, de repente, ela teve essa percepção e buscou. E buscou, né? Então, é importante a gente ficar atento aos nossos sonhos. Sim. Porque eles sempre têm mensagens para nós. Então, por exemplo, o sonho da Cris, a gente não precisa se preocupar de um avião que pode cair com ela com os personagens favoritos. Não. Mas um de doença, por exemplo, você já pode... Pelo menos você deve buscar fazer o exame, Sim. né? Buscar o exame, um médico, porque pode ser um sinal que o seu organismo está dando e você perceber aquilo. Caramba! Né? Então, nossos sonhos, o Freud dizia que era a via régia para o inconsciente. Caramba! Tem mais participação, né, Iago? Vamos lá, o 991461852. Eu acho tão legal conversar sobre sonhos, acho gente. que eu tô com medo Eu acho já. muito melhor falar sobre sonhos do que sobre signos. Eu tenho pavor de dentista. Minha mãe vivia falando que eu ia ficar banguela se não perdesse o medo. Todo dia eu sonhava que passava a língua nos dentes e eles iam caindo um por um. Pense no pânico. É a Nath, conheça a Nath Barros, ela já participou do nosso programa uma vez. Gente, eu não sabia que você tinha medo de dentista. E aí, acho que ela não vai, né? Tem pavor, banguela. E como a mãe queria que ela fosse e fez uma manipulação emocional, ela se sentiu culpada. Então ela precisou ter um sonho onde ela sofresse para que ela pudesse pagar a culpa. Porque a sensação de culpa que nós temos, ela nos leva a buscar uma punição. Né? Então, a pior coisa que alguém possa sentir é a sensação de culpa, porque você inconscientemente vai buscar uma punição. Normalmente, por exemplo, pode acontecer a pessoa se punir se sabotando profissionalmente, em concursos, né? Até às vezes provocando um acidente. Então, a sensação de culpa, ela vai fazer com que a gente busque uma forma de se punir por aquilo. Talvez seja até uma forma de a pessoa sonhou, né, por acaso com um desses casos que você destacou aqui muito bem pra gente, de acordar no dia seguinte e pensar agora depois de assistir essa entrevista, né, de que será que eu tô me sentindo culpado, né? Exatamente. E é importante esse olhar para dentro, né? Porque aí eu vou começar a me conhecer e aquela coisa, quer dizer, não existe uma sensação mais inútil para nós do que a sensação de culpa. Porque por maior que ela seja, você nunca vai poder voltar e consertar alguma coisa. Doutor, agora explica uma coisa. A gente está falando muito das vezes até do universo adulto. Mas, por exemplo, as crianças e os adolescentes, como que eles podem ser afetados por esses sonhos ou essa interpretação de sonhos? Por exemplo, a criança, até por volta dos 5, 6 anos, ela sonha direto, não precisa interpretar. Ela só sonha. Por comer quê? pirulito. Porque ainda, exatamente, ainda não se instalou nela a censura, né? Porque a censura vai começar a se instalar
aproximadamente por volta dos 4, 5 anos, que ela vai se instalar. Então, até essa idade, ela tem o desejo de comer um doce, ela vai sonhar com doce. Ela tem vontade de ir no parquinho do shopping, ela vai sonhar. O adolescente, aí já é mais complicado, porque a censura já aconteceu. Né? Essa censura pode ser os pais, ou eles lendo, os pais podem influenciar? Porque todos nós, por exemplo, chega por essa idade, nós entramos naquilo que nós chamamos do complexo de Édipo, que determina toda a nossa estrutura emocional. Né? O que é o complexo de Édipo? Eu quero minha mãe só para mim. Muitas vezes, fazer sexo, não, a criança naquela época não pensa nisso. É porque a mãe é a pessoa mais importante para satisfazer as necessidades. Entendi. Se não surgir alguém que faça essa separação, a pessoa fica com problemas emocionais sérios. Até as próprias psicoses podem aparecer pela falta de separação dessa relação da criança com a mãe, tanto o menino quanto a menina. Né? Então é nesse momento que se instala a censura. Né? Então o adolescente, ele está num processo de transição entre a infância e ser adulto. Então os sonhos dele se misturam e muitas vezes são sonhos muito mais de angústia, que são os pesadelos, por causa dos conflitos que o adolescente sempre sofre. Muito bem. Né? Olha, hoje nós falamos sobre os significados dos sonhos, as interpretações. Eu e a Jéssica, nós agradecemos muito a sua visita. Um super psicanalista, um grande profissional. E muito obrigado por tirar um tempinho, né, em pleno feriado, para vir conversar com a gente por um assunto que a gente podia ficar aqui o programa inteiro conversando, né? É verdade. Tem mais algum recadinho especial para as pessoas? Não só tenham medo de sonhar, né? Não tenham medo, né? Falem sobre os seus sonhos, contem os seus sonhos, porque isso ajuda você a entender. Né? Contem para as outras pessoas, vai ajudar a entender. Ótimo. Ei, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente vai receber umas visitas de uns carros tunados, diferentes. Olha, ainda tem música, tem muita coisa boa, você não sai daí que já já a gente volta.